Quero inicialmente agradecer a presença aí de Núbia, do Nono Ofício, Cartório Barbosa, não é isso? E Daniele, representando a Junta Comercial, a indicação da presidente da Junta. A gente vai continuar aí nossa mostra de nossas lives, né, buscando trazer orientação para o pessoal. Então, o IBF Bahia promove aí essa live em relação à necessidade dos registros públicos, e aí a gente coloca a situação de cartórios e a junta comercial, né? O que é o IBF? O IBF, a gente é uma congregação, uma associação que já existe há mais de 40 anos. Ela foi fundada no Rio, depois se expandiu para São Paulo, os grandes centros, né? Hoje existem 11 sucursais pelo Brasil, e nós somos uma delas. A gente congrega profissionais ligados à área de finanças, especialmente os executivos de finanças. Com isso, a gente está inserido aí, a gente chama de IBFianos, que são nossos associados, estão inseridos nas maiores corporações aí da atualidade do Brasil, né? Então, a gente tem 82% 82 das 100 maiores empresas no Rio de Janeiro possuem membros do IBF. Em São Paulo, também, todas as grandes corporações possuem um dos seus maiores representantes como participante do IBF. Com isso aí, a gente tem aí mais de 5 mil profissionais. Na Bahia, nós temos em torno de 150 associados. A gente está há 4 anos aí buscando aumentar essa participação e trazer aí resultado, né? Uma das coisas que é a nossa missão é congregar não só os executivos, como promover transformação, né? Por quê? Porque a gente, se a gente está inserido nas maiores corporações do país, todos os resultados econômicos aí acabam passando nas mãos aí, ou no conhecimento de pessoas que participam do IBF, né? E a gente busca promover exatamente o desenvolvimento de todo mundo. Em relação à live de hoje, a gente está aí com Núbia e Daniele. Vamos falar aí sobre o funcionamento e como estão e quais são as realidades, né? Lembrando que a gente não tem nenhum viés político e nem estamos traçando expectativa. Por quê? Porque hoje a gente tem dois mundos, que são um pré-Covid-19 e outro pós-Covid-19. O pré a gente já conhece. O pós é um mundo novo que a gente ainda não sabe nem como vai ser, o que vai surgir por aí, né? Então, não adianta a gente entende que falar de expectativa nesse momento, que a gente não sabe se amanhã começa uma nova leva ou se semana que vem vai começar um outro pico, ou nada disso vai continuar. Então, criar expectativa nesse momento talvez não seja a melhor das formas de fazer, né? Então, a gente está tentando trazer a informação e o que é a realidade, né? Querem dar uma palavrinha, 1 minutinho cada uma? Pode ser? Para a gente ir adiante? Núbia? Falar de você e do cartório? Eu quero agradecer ao convite do Marcelo. É uma honra poder participar dessa live e espero conseguir sanar as dúvidas que existam e me colocar à disposição para eventual necessidade. A função dos cartórios é essa, de fornecer o serviço público para a população, e por isso que os cartórios não pararam. A gente está funcionando. É claro que o atendimento presencial está suspenso por uma questão de segurança, mas a gente está atendendo os casos que não podem ser adiados, os casos urgentes, os casos em que a pessoa tem a necessidade, e a gente continua prestando atendimento por outras vias, o atendimento telepresencial, e-mail, telefone, e há uma série de recursos para que as pessoas possam sim ter seus atos realizados durante o isolamento social, com segurança, respeitando o isolamento social, e para a gente mitigar aí todos os danos que são enormes, mas que a gente tem que manter o isolamento por uma questão de saúde pública. Beleza. Daniele? Também quero agradecer a oportunidade, né? Estou aqui em nome da Junta Comercial do Estado da Bahia. A gente está muito sempre disposto a esclarecer as principais dúvidas.
A Junta Comercial do Estado da Bahia tem adotado alguns posicionamentos, alguns procedimentos novos nesse período de pandemia, mas assim, eu diria que é uma extensão do todo o trabalho digital que a Junta já vem tentando implantar há algum tempo, já tem mais de um ano que a gente inseriu realmente essa realidade do processo digital na Junta Comercial do Estado da Bahia. E esse momento que estamos vivendo agora, inclusive, só veio a reforçar, e é até o que você chegou a comentar, Marcelo, que a gente está vivendo uma nova realidade, mas essa nova realidade precisa ser adequada, né? E eu acho que os meios de comunicação virtuais, digitais, são essa nova realidade que a gente vai precisar realmente se adequar. Então, para mim é um prazer falar em nome da Juscelia aqui, demonstrar tudo isso que a gente já vem tentando fazer para melhorar o acesso da população, dos clientes da Junta Comercial, e espero poder esclarecer minimamente as dúvidas que venham a ocorrer aqui ao longo do nosso encontro. A gente sabe que os serviços públicos são uma realidade e necessidade, né? Aí só assim que eu deixei de falar, a gente vamos fazer um formato de perguntas e respostas e vou pedir, né, o aviso está ali embaixo, mas que as perguntas sejam colocadas de preferência no final, mas se quiser colocando ao longo da realização aí, é só colocar no chat ali, no final a gente vai ver o que não foi esclarecido e buscar trazer aí essa interação. Tá? Então vamos lá começar? Então, assim, Núbia já começou a falar, né? Mas como está o funcionamento dos cartórios nesse período de pandemia? E qual a importância da manutenção e garantia da continuidade da prestação de serviços? Né? Porque a gente sabe que tem algumas coisas, como você falou, tem algumas coisas urgentes. O governo lançou agora linhas de crédito, né? Para ajudar algumas situações, né? Para as empresas. E a gente sabe que os bancos, a maioria das vezes, tem uns bancos que exigem tanto reconhecimento de firma, como tem determinados contratos que precisam de registro, né? E como é que está isso aí, então, Núbia? Diga aí para nós. Os cartórios estão funcionando, não só na Bahia, como em todo o Brasil. Se garantiu a continuidade da prestação de serviço. O que foi, o que a disciplina aqui na Bahia é sobre o atendimento presencial. O atendimento presencial foi suspenso por um ato do tribunal. No entanto, há o atendimento presencial para casos urgentes. E o que a gente tem visto é que a urgência ela é muito subjetiva. E as pessoas que demandam um cartório nesse momento de pandemia, o caso é urgente, porque caso não fosse, a pessoa com todas essas orientações de isolamento ficaria em casa. E o que a gente está passando por um processo de transformação, não só os cartórios, mas toda a sociedade. Para a gente, estamos nos tornando digitais. Todo mundo está passando por esse processo. Então, a gente já tem diversos atos que podem ser feitos digitalmente. Temos um atendimento em plataformas, vários cartórios possuem plataforma de atendimento virtual, com possibilidade de teleconferência, atendimento por e-mail, envio dos documentos digitalizados, depois conferência dos originais. Tudo isso para que as pessoas possam ser atendidas e preservar a orientação de ficar em casa, de sair o mínimo possível. É muito importante ressaltar. E a importância dos cartórios, a continuidade da prestação do serviço público prestado pelos cartórios é de suma importância, pois a gente não pode, a sociedade, assim como você disse, o crédito, as transações e até atos ligados à cidadania necessitam da continuidade da prestação de serviços pelos cartórios. Registro de nascimento, registro de óbito, procurações, registro de contrato, registro de garantias para obtenção de crédito, testamento, são atos que são necessários e as procurações hoje são uma realidade muito necessária para as pessoas idosas que estão em isolamento social, assim como diversos outros atos. Então, a continuidade do serviço é de importância para a gente conseguir retomar
a economia quando o isolamento for relaxado. Mas é importante também garantir que as pessoas elas possam ter acesso aos serviços, sem que seja necessário ir ao cartório presencialmente, ou pelo menos ir várias vezes ao cartório presencialmente. Por isso que esse processo de digitalização, de informatização, está sendo bem urgente e os cartórios estão, sim, se informatizando para conseguir prestar esse serviço para a população. Beleza, quero dizer que a gente está ao vivo no Instagram também. Conseguimos resolver lá, estamos transmitindo, tá? Que ótimo. E lembrando que, assim, apesar de não conseguir transmitir ao vivo no YouTube, vai estar no canal do IBF Bahia lá, mais tarde, já disponibilizado para acessar também essa gravação. Né? Vamos em frente. O que são atos notariais digitais? E quais os atos possíveis e quais os requisitos para realizar isso? Já falou uma parte, mas a gente conversou antes, né? Com a procuração eletrônica, o CNJ, né? O CNJ ele divulgou alguns provimentos sobre os instrumentos para que o serviço cartorário seja prestado durante a pandemia. E um deles trouxe a questão dos atos digitais. Os atos digitais são atos notariais, como uma procuração assinada por certificado digital e feita digitalmente, sem a necessidade da pessoa ir até um tabelionato. No estado da Bahia ainda não está regrado pelo tribunal, pela corregedoria, as normas mais detalhadas sobre isso. Em outros estados já existe normatização. A pessoa, até o momento, aqui na Bahia, para assinar, precisa do certificado digital, para fazer a assinatura digital. E os atos possíveis, em tese, são todos os atos. E o ato é digital, o ato é eletrônico. Não existe o correspondente físico. Ele é um ato nativo digital, ato digital. E é a solução ao atendimento feito por videoconferência ou a videoconferência gravada, tem todo um procedimento para garantir a segurança, a autenticidade desse ato, e é um grande avanço para possibilitar que as pessoas, mesmo aquelas que não podem, por ser grupo de risco, não podem de forma nenhuma sair, ou que não devem ser obrigadas a se submeter a esse risco, possam ter acesso ao ato que pretende. Até o momento, como eu disse, as assinaturas dependem do certificado digital, mas existe um movimento no Brasil para que se normatize a questão da assinatura eletrônica em outras modalidades que não a assinatura digital, que dependa de um certificado. Beleza. É uma parte aí que você falou, né? Mas acho que talvez um complemento. Qual a diferença da assinatura digital com o certificado e a assinatura eletrônica? Então, a assinatura digital é aquela com certificado digital ICP Brasil, aquela do token, que tem uma entidade certificadora, tem uma chave pública, hierarquia, todo aquele processo. E a assinatura digital é uma espécie de assinatura eletrônica, mas a assinatura eletrônica ela comporta diversos outros tipos de assinatura, outros tipos de assinatura eletrônica que não são digitais, ou seja, que não dependem de certificado digital. A gente sabe que o certificado digital não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não tem certificado digital por uma questão que não utiliza e o valor também é significativo. Não é caro, mas é um valor que é uma coisa que a pessoa física normalmente ela não tem um certificado digital. E a gente pode, como disse, o mundo pós-pandemia, a gente ainda não sabe como é que vai ser. Então, pode ser que exista a necessidade e todos nós tenhamos o nosso certificado digital, mas a gente ainda não sabe. Então, existem outras formas de se assinar eletronicamente e de se garantir a identidade. Uma delas, que está sendo bastante falada, com a utilização de banco de dados, por exemplo, da Serpro, que utiliza a biometria facial. É uma tecnologia nova
e que é bastante precisa e bastante segura para se garantir a identidade do signatário sem que ele tenha um certificado digital. Como eu disse, essa modalidade de assinatura é uma tendência, a discussão sobre ela está sendo bem ampla no meio notarial, no meio jurídico, nacionalmente, e provavelmente vai ser uma questão a ser analisada, porque a gente está vivendo uma situação que é inédita. Nunca antes a humanidade passou por um problema como esse. Então, as soluções também têm que ser inéditas e tudo muito urgente, porque por mais que alguns países, algumas pessoas, algumas empresas tenham se preparado para a pandemia, ninguém se preparou exatamente porque não se tinha dimensão. Até hoje não se tem a dimensão. Então, por isso que soluções jurídicas estão sendo construídas, todas as instituições estão sendo obrigadas a se modernizar, preservar uma questão a de orientação necessidade e a gente está vendo isso em relação aos cartórios e aos atos notariais, que é uma tendência, já existia uma modernização, uma digitalização dos cartórios, é um processo que já vinha ocorrendo há alguns anos e que foi acelerado em razão da situação que nós vivemos. Então, hoje se pode fazer uma procuração digital. Se o outorgante tiver certificado digital, ele procura um tabelionato do domicílio dele e ele pode fazer uma procuração digital assinando sem sair de casa, assim como outros atos. E é uma forma de garantir tanto a segurança jurídica quanto a continuidade da vida, né? Porque a vida, ela abarca diversos aspectos, não só os fisiológicos, como comida e outras necessidades, mas também existem as necessidades econômicas, as necessidades sociais, e é um todo. A velocidade mudou, né? A velocidade de resposta de soluções já alterou drasticamente, né? Com certeza. Reconhecimento de firma e autenticação de cópias durante a pandemia. Você já falou do funcionamento das situações emergenciais, né? Sim. Mas a gente sabe aí que tem coisas meio básicas, né? Como é que está isso aí? Os cartórios estão realizando ao reconhecimento de firma e autenticação de cópia. O atendimento presencial ele está sendo agendado para se evitar aglomeração. Então, e está funcionando em regime de plantão, em horário de plantão. Então, pode ser feito. E caso exista uma dificuldade de locomoção da pessoa, a pessoa às vezes não pode dirigir ao cartório por qualquer tipo de motivo, ou uma restrição de mobilidade, ou até uma outra questão, ela pode solicitar uma diligência. Os tabelionatos de nota fazem diligência para todos os atos, inclusive reconhecimento de firma e autenticação de cópia. O que a gente não tem ainda na Bahia e é a questão da modalidade digital desses atos. O reconhecimento de firma digital e a autenticação de cópia digital. A gente não tem, mas a gente está fazendo físico, então basta agendar um horário no tabelionato de notas e levar o documento, que vai o original da cópia que pretende autenticar, ou o documento que a pessoa, se for o caso de abrir uma firma, ou se for uma autenticação de firma por semelhança, basta levar o documento assinado. Se for por autenticidade, ou a pessoa que for assinar deve comparecer e assinar na presença do escrevente. É basicamente isso, mas os serviços estão sendo prestados e a gente espera que estejamos prestando da melhor forma possível. Com essa sua resposta, a gente tem aqui uma pergunta de Fernando Câmara. Obrigado, Fernando Câmara, pela presença. Ele está aqui. Boa tarde. Existe ou não reconhecimento de firma digital? É necessário certificado digital? Foi o que você acabou de falar. Na Bahia ainda não temos essa A gente não tem essa prática do reconhecimento, mas é uma coisa que é
é urgente, a gente acredita que esse reconhecimento de firma digital, que é o reconhecimento de firma sem o documento físico, a gente acredita que seja uma possível, há uma discussão. Atualmente, a firma digital, o certificado digital não precisa ser autêntica, não precisa ser reconhecida, ela já é autêntica. E agora, a questão desses atos digitais talvez seja um futuro, a gente não sabe. Vamos lá. Com o isolamento social, houve um aumento de crimes na internet, né, como seria natural, né? Qual a importância da ata notarial para a constituição de prova nesses casos? Inclusive, é bom lembrar que, salvo engano, é a primeira ata notarial digital, não é isso, Núbia? Que vocês fizeram aqui? Isso, foi feita conosco na semana passada. Então, vamos lá. A maioria, né, as pessoas em casa e a utilização, principalmente das redes sociais, cresceu absurdamente. As pessoas têm mais tempo, né, para navegar. E é claro que a incidência de crimes utilizando-se da rede social e da internet aumentou exponencialmente, como injúria, difamação, calúnia, e inclusive alguns motivados até pela própria pandemia, como já existiram situações de moradores colocarem a foto do vizinho no grupo do condomínio, que ele julga que desrespeitou o isolamento e proferir diversas afirmações difamatórias e com conteúdo de injúria também. Então, assim, é bem complicado, porque a gente está vivendo, e também é um momento muito tenso, que as emoções estão muito à flor da pele. Então, as pessoas acabam cometendo mais ilícitos dessa natureza, de ter uma opinião mais incisiva sobre algum comportamento de determinada pessoa. E muitas dessas situações podem ser já uma possível ação, tanto uma ação penal privada, quanto até uma ação civil para indenização, reparação de danos, dano moral, enfim. E para essas ações é necessário se constituir a prova. Mas a prova no meio digital, ela é um pouco mais complicada, porque a gente sabe que uma postagem, o autor da postagem pode apagar essa postagem a qualquer momento. A partir do momento que ele é orientado, nossa, olha o que você fez, acho que você não devia ter feito isso. A pessoa vai lá e apaga. E aí se perdeu a prova. Então, a forma mais segura de se constituir uma prova de um ilícito digital, seja em rede social, seja em grupo de aplicativo de mensagem, é fazendo uma ata notarial. Procura um cartório, qualquer tabelionato de notas, leva-se o aparelho celular da pessoa que está nesse grupo ou que recebeu essas mensagens e se faz uma ata notarial para constatar aquilo ali, que resguarda a prova, e mesmo que o autor apague a mensagem ou apague a postagem, se guardou ali a prova para se responsabilizar, né? Porque a gente sabe que a internet muita gente acha que é uma terra sem lei, mas não é. As mesmas Tem leis, regulação, né? E os crimes digitais são bem específicos e cabe tanto responsabilidade penal quanto civil. Então, é um meio muito útil de se fazer a prova e que é bastante utilizado. E Com pode, relação... inclusive, ser feito digitalmente. Inclusive, o quê? Digitalmente? Inclusive, ser feito digitalmente. Sim. Que é como falou, você fez a primeira aí da Bahia, né? Sim. As escrituras públicas lavradas durante a pandemia serão registradas? E os contratos particulares? E as certidões emitidas, que já tinham sido emitidas, foram postergadas sua validade? Como está esse conjunto aí de ações aí, né? Que envolvem, porque você falou dos cartórios, mas, por exemplo, registro de escritura tem cartório próprio, né? Que não é notarial, geralmente, né? O registro tem que ser feito no registro de imóveis da circunscrição do imóvel. É aquele lá. Então, o que acontece? Uma grande preocupação das pessoas, eu vou fazer minha escritura, mas vai registrar? E os contratos
contratos, e a certidão que eu pedi, aquela certidão da matrícula, como é que fica a validade? A portaria conjunta número 8, daqui da Corregedoria da Bahia, do Tribunal de Justiça da Bahia, ela ampliou a validade das certidões emitidas pelos registros de imóveis e dobrou. Então, elas têm validade hoje de 60 dias. Mas as escrituras que são feitas agora, até os contratos, eles estão sendo registrados? Sim, os registros de imóveis estão funcionando. E eles desenvolveram uma plataforma de protocolo eletrônico que pode ser acessado pelo site registradores.com.br. Salvo engano, .com.br. Estava em dúvida se era org, mas é com. E pode ser acessado e pode ser protocolado tanto os tabelionatos, a gente tem acesso a essa plataforma e a gente envia as escrituras públicas digitalizadas com assinatura digital do tabelião e diretamente para o registro de imóveis. Então, assim, os cartórios, é bom frisar que os cartórios estão trabalhando. A gente tem, talvez a população possa entender que, como o atendimento presencial não está da mesma forma, existe será que estão trabalhando? Então, estão trabalhando, então é possível registrar os contratos, é possível registrar as escrituras, é possível se lavrar a escritura, e os cartórios estão trabalhando e estão à disposição para atender o usuário da melhor forma possível. Ok, vamos lá em frente. Daniele, como está o funcionamento da junta comercial, da JUSEB, nesse momento aí? Você já falou que o atendimento não está, né? Isso. O atendimento da junta comercial presencial ele foi suspenso, né? Justamente por conta dessa preservação aí do contato, né? Evitar esse contato, aglomeração, porque de fato lá na junta comercial a gente sempre teve um grande número de pessoas sendo atendidas diariamente. Então, nesse primeiro momento, optou-se por suspender esse atendimento presencial. É possível que daqui para frente, né, conforme o Nubia já disse, a gente vai ter que se ajustando ao que a realidade vem a mostrar, mas nesse primeiro momento, nosso atendimento está suspenso presencialmente. Isso não significa dizer que a JUSEB parou o funcionamento dos trabalhos, né? Todo mundo foi remanejado, trabalhando em home office. Os julgadores, que é justamente a função que eu exerço lá, julgadores de processo, eles já trabalham em home office, em sua maioria, já há um tempo, desde que foi implantado e aumentado até o dimensionamento do processo digital na junta comercial. Então, eu diria até que a possibilidade de celeridade já vem aumentando há mais tempo, né? Por conta de já ter todo mundo trabalhando em casa como meta diária cumprir. Então, os processos eles estão sendo protocolados e analisados numa velocidade muito rápida. Além disso, o julgamento, a parte do atendimento está suspensa, mas os clientes eles podem ter acesso à junta comercial de maneira eletrônica, né, nos processos que já são digitais, e aqueles que têm processos físicos em tramitação, existem 2 dias na semana, que foi implantado agora, que é a terça-feira e a quinta, de 9 às 16 horas, que os clientes que têm algum tipo de processo físico, que tenham cumprimento de alguma exigência que foi solicitada no seu procedimento, possam ir lá na junta, entregar numa caixa coletora de processos e da mesma forma devolver, né? Seja num dia, seja no outro. Os funcionários eles estão indo lá fazer essa digitalização e mandam para o sistema para poder os julgadores terem acesso a essa análise plena do processo físico. No que diz respeito ao processo virtual, faz de casa mesmo. É só ter a assinatura digital, que é essa assinatura que a gente já está aí sendo utilizada em larga escala, né? Nubia até mencionou. E advogados e contadores já fazem uso dessa ferramenta da assinatura digital e os próprios clientes, os empresários mesmos, alguns já têm. Mas aqueles que não têm, existe a possibilidade agora de estar sendo representados pelos advogados, contadores e até técnicos de contabilidade que possuam um certificado digital. E aí já é o procedimento novo que a JUSEB vem adotando, que eu vou só aguardar para ver se já tem pergunta específica nesse sentido, senão eu elucido melhor em seguida.
Ok. E vamos lá. Que novos atos passaram a ser digitais? A gente sabe, como a gente estava conversando antes, né, tem coisa que já era digital que já vinha sendo conduzida. O que a gente tem de novo aí durante essa pandemia aí? Né? Você está falando a caixa coletora, né, eu Isso, a recebo, caixa devolvo. coletora. Uhum, Isso. O que mais que eu tenho aí? O que acontece? Os atos que já existiam, eles continuam sendo válidos. A JUSEB, ela já é, eu diria que praticamente 100% digital. Eu só não digo 100% digital, porque a gente ainda entende, né, que existem pessoas que não têm acesso a esse certificado digital, seja por falta de condições, seja por falta de interesse mesmo. Então, ainda existe a possibilidade de você preferir ter esse contato mais físico, processo físico mesmo, e aí você dá entrada na própria junta comercial. Mas todos os atos estão sendo migrados ao longo do tempo para que tudo isso possa ser feito de maneira digital. O que foi que mudou, então, agora com essa questão da pandemia? Existe, como o atendimento presencial foi suspenso, e muita gente estava querendo saber como é que seria feita agora, por exemplo, uma abertura de uma empresa, uma alteração contratual, uma extinção, qualquer tipo jurídico, o DREI orientou todas as juntas comerciais através de um ofício, não é uma coisa exclusiva da Junta Comercial do Estado da Bahia, mas de todas as juntas, né, que estão trabalhando nesse regime de teletrabalho, e ele orientou de acordo com a possibilidade que já existia numa instrução normativa número 60, que é a possibilidade dos advogados e dos contadores, eles assinarem, atestando, né, registrando a autenticidade de documentos em nome do cliente. Né? Advogado tem fé pública, contador também, nesse caso, se entende que tem. E os atos, eles passaram, então, a ser digitais da seguinte forma. Eu tenho um cliente, eu tenho um empresário, que tem a sua certificação digital e quer assinar, porque a assinatura digital nada mais é do que uma assinatura que o cliente faria a próprio punho, né? E que antigamente a gente exigia reconhecimento de firma e tal, mas essa parte já foi superada pela Lei de Liberdade Econômica, não existe mais essa exigência do reconhecimento de firma necessariamente. E o advogado, só que tem alguns empresários que não possuem esse certificado digital. Então, na hora de assinar um ato de abertura de empresa, ou um ato de alteração, ou um ato de extinção, não teria como assinar digitalmente, ficou impossibilitado. E, às vezes, também não tem como ir para a sede, né, aqui na junta comercial, dar entrada nesse processo, justamente por conta da pandemia. Então, esse ofício que o DREI emitiu para todas as juntas comerciais possibilitou que os clientes, os empresários, eles possam ser representados por seus advogados, contadores ou técnicos em contabilidade, de maneira que o cliente venha assinar manualmente o ato e o advogado, o contador ou o técnico, eles podem representar os clientes nas assinaturas digitais. Então, a assinatura manual vem no ato, mas o cliente precisa passar uma procuração para o seu advogado ou para o seu contador técnico específica para aquela assinatura, né, de certificação digital. Essa certificação, essa procuração, a gente já disponibilizou no site da JUSEB um modelo específico para poder facilitar a vida dos clientes. A declaração de autenticidade dos documentos que o advogado ou que o contador venha também juntar no processo precisa estar lá e já tem um modelo pronto no site da JUSEB. Então, de maneira geral e resumindo, a possibilidade que se tem agora é de que os clientes que não tenham o assinador digital, a assinatura digital, possam ser representados por aqueles que tenham. E isso através de procuração. Agora, essa procuração precisa ser específica e o cliente também precisa demonstrar para a junta comercial um pleno conhecimento desse trâmite, né? E isso a gente exige através da assinatura manual do ato. Mas, nesse caso, a procuração, por exemplo, como a gente tinha... Foi bom, Nubia, até esclarecer esse funcionamento dos cartórios agora, porque, assim, quando foi implantado efetivamente isso, sim, estava tendo maior dúvida sobre os cartórios, se os cartórios ainda estavam aceitando atendimento presencial, como é que eles iam fazer o reconhecimento de firma, porque, por lei, a procuração, quando é particular, precisa do reconhecimento de firma. Então, como é que a gente ia fazer? Se os cartórios, alguns diziam que estavam fechados e outros não. Então, a junta comercial está aceitando as procurações, desde que nesse modelo específico que a gente já disponibilizou, tem necessidade de reconhecimento de firma.
Isso vai durar enquanto durar a pandemia. A gente não sabe como é que vai ser posteriormente. Perguntaram ontem até na live que a gente fez lá no site da Junta Comercial, no Instagram, e a gente não tem como dizer se isso vai permanecer posteriormente. A gente precisa lidar com isso nesse momento atual. A mudança foi essa. Então, na realidade, hoje eu tenho que passar uma procuração para aqueles que têm certificado digital, seja contador ou advogado, e essa procuração, nesse momento, eu fico dispensado de reconhecer, mas depois, Isso. via de regra, Depois a gente teria que vai ter que reconhecer, ver mas como é que adequa. ainda não sabemos como vai ficar, não é isso? Se vai Isso. continuar A gente está, na dispensando verdade, ou não. facilitando, Sim. isso, facilitando por esse momento, para evitar que o cliente ele precise ir em um cartório, reconhecer a firma e ainda dar entrada no processo na junta comercial. É uma facilidade atual, mas para todos os efeitos, posteriormente, a gente precisa ver como é que vai funcionar, né? A gente precisa da orientação realmente do DRE em seguida também. Certo. O que eu acho engraçado é que a gente não se prepara, a Núbia falou bem isso. Ontem uma pessoa questionou e disse assim, esse modelo, isso não está previsto no manual da Sociedade Limitada, por exemplo. Mas também não está previsto no manual que a gente ia passar por uma pandemia, né? Então, a gente precisa se ajustar conforme as coisas venham acontecendo, exatamente. Então, a gente está tentando, mas está fluindo bem. Eu acho que, inclusive, é uma possibilidade de acesso maior. Tem muita gente que ainda não está sabendo desse novo procedimento adotado. Então, divulguem, porque está sendo bem útil. Certo. Quero só lembrar que a gente está transmitindo no Instagram, né? Agradecer as presenças. Eu vi que tem algumas questões aqui, eu vou deixar para o final, viu? O processamento eletrônico dos registros continua normal? Em parte você já respondeu, né? Já respondi. É normal, porque assim, como a gente já vinha transformando tudo em digital, a gente já tem muito processo digital na casa, a gente está dando continuidade. Eu costumo dizer que meu ritmo de trabalho a nível de ter que trabalhar, né, de ter os processos, houve uma queda nos processos justamente por conta dessa dificuldade que os clientes têm tido, mas esse procedimento novo veio justamente para poder fazer com que todo mundo entenda que existe a possibilidade de continuar dando entrada nos seus processos de alteração, de abertura de empresa, de extinção. Então, para os funcionários em si da junta comercial, o trabalho está continuando normal, entendeu? Só precisa as pessoas irem tendo conhecimento e dando entrada nos processos, porque o funcionamento está sendo processado de maneira normal. Utilizando as novas ferramentas, né? As novas ferramentas, exatamente. Se não quiser utilizar, tem essa possibilidade aí de dar entrada fisicamente lá na junta comercial. Mas eu acho que você tendo um contador, um advogado que já tenha, né, disponível esse certificado digital, eu acho que é uma celeridade muito maior para o seu processo, se você adotar esse procedimento. E o julgamento de processo também está normal? Também você já... Normal, porque assim, se tiver tudo ok no processo, né, as etapas anteriores a uma abertura de empresa, por exemplo, na prefeitura, o que depende da Receita Federal, há processos que chegam na junta comercial num dia de manhã e no mesmo dia pela tarde já foram liberados. Então depende muito assim, se está tudo ok, se tem alguma exigência a cumprir, mas se o processo estiver apto para deferimento, muitas vezes a gente libera no mesmo dia. Depois da instalação do processo digital, está bem mais cedo. Na realidade, tá, como você falou outras vezes, né? Tá praticamente normal, né? O julgamento em si, né? Sim. A gente não teve alteração, não. É mais a questão da demanda. Então, sim, se tiver uma demanda maior, vai... Sim. Que agora, como você falou, diminuiu um pouco, né? Porque o pessoal por conta até desse desconhecimento até das pessoas, Mas, assim, a partir de agora, com essa explanação maior, isso. Eu acredito que restabelece. Certo. E com relação aos prazos, estão suspensos, como, por exemplo, de cumprimento de exigência? Houve uma portaria da junta comercial que depois foi até prorrogada, suspendendo todos os prazos. E isso está em vigor até o último dia agora desse mês, tá? Isso vai ser avaliado para ver se há uma postergação. Eu acredito que postergue, né, por conta da situação que a gente ainda está vivendo, mas só posso falar até hoje. E até hoje a portaria está vigente até o final desse mês, mas está tudo suspenso. Aí a gente tem que ir acompanhando, porque logo em seguida, se for postergado, vai ser informado também. O site da junta comercial
da Bahia está bem atualizado, o Instagram também. O pessoal está alimentando direitinho. Então, quem tem dúvida pode acompanhar por lá, que está bem fácil de se atualizar. E eu vi que as ferramentas funcionam, né? Sei Possível. lá, eu inclusive tentei essa ajuda para chegar até vocês e conseguir. Lá foi um dos canais que eu consegui, né? Isso. Tá bem funcionando direitinho. Então, parabéns, pessoal. Já tem data, você já falou, em parte acho que você respondeu, mas já tem data prevista para a Junta liberar os protocolos de exigência para retirada? Aquilo que já estão sendo, né, liberados. Existe essa caixa coletora lá na sede do comércio, que as pessoas podem estar deixando e buscando em seguida, quando tem retorno de exigência. Os processos dos saques também, que daqui da capital, eles podem dar retorno lá direto no comércio, já que os shoppings eles estão fechados, né? E os saques funcionam dentro das unidades dos shoppings. Então, já tá voltando, assim, aos poucos, essa parte física a funcionar. De resto, digital. Sim. É na terça e na quinta. Terça e quinta, das 9 às 16, o atendimento lá para receber esse processo na caixa coletora. E acho que essa resposta também está ligada com a outra, é a mesma coisa que você falou, está ligada à caixa coletora, né? Retorno de protocolos. Isso, quanto ao retorno já retirados, como apresentado. Se for físico, você vai devolver lá na caixa coletora. Se for digital, de casa mesmo, sentadinho aí no computador, a gente já tem essa troca. Certo. Agora sim, vou colocar o que a gente já recebeu aqui, né? Luiz Viana falou. Obrigado, Luiz, pela presença e pelo questionamento, né? Estamos vendo que as plataformas como ClickSign, DocuSign, entre outras, existe alguma diferença entre as assinaturas com as plataformas e com certificado, Núbia? Você consegue ver a pergunta? Não consigo ver. Eu escutei, mais ou menos. Vou repetir lá. Estamos vendo que as plataformas como ClickSign, DocuSign, entre outras, que além da CertSign, né? Existe alguma diferença entre a assinatura com as plataformas e com o certificado? Olha, a plataforma ela é de livre escolha do signatário. Em tese, não existe nenhuma diferença em relação à plataforma. Algumas plataformas suportam certificado digital, outras não. O que vai fazer diferença é a questão do certificado digital. A assinatura hoje com certificado digital, ela é amplamente aceita. Já a assinatura eletrônica com outras modalidades que não é o certificado digital, vai depender da finalidade da utilização do documento. Então, assim, não é a plataforma em si que faz a diferença, é o tipo de assinatura que vai se aplicar. Mas, quanto aos atos digitais nos cartórios, a gente utiliza uma plataforma para seja feita a assinatura por certificado digital. Então, a diferença é de validade em relação à assinatura. Mas, utilizando o certificado digital, tem que atentar para a questão de se a plataforma é segura, se ela tem um nível de segurança, e acredito que pela plataforma em si, não. Deixa eu colocar Luiz aqui, que fez a pergunta para falar. Eu acho que, na realidade, assim, você falou de certificado digital. Ele está falando, talvez, de... Acho que não estou conseguindo. Ele está falando de outras plataformas que não sejam certificado digital, que eu acho que é mais ou menos a assinatura eletrônica. Isso. Diga aí, Luiz. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Estão ouvindo. Então, vamos lá. Eu gostaria de agradecer aí a todos aí pela presença, né? A minha dúvida é o seguinte, quando a gente... uma parte dessa eu acho que foi respondido, que é a questão do uso, né? Para que esse documento é utilizado? Eu estou falando porque pelo seguinte, às vezes a gente precisa assinar diversos tipos de documentos, né? Seja, por exemplo, até para questões da JUSEB, de alteração contratual ou alguma coisa do gênero, você estava falando, né, sobre a
da digitalização em si. Mas para alguns documentos a gente utiliza as plataformas para assinatura de contrato, para, enfim, relatórios, diversas coisas que essas plataformas que já são utilizadas no mundo inteiro, né? Pelo Google, pelo Facebook, pelo LinkedIn, enfim. Essas empresas já estão utilizando todo o formato de assinatura. Eu, basicamente, já utilizo há mais de um ano essas plataformas que têm criptografia, tem todo esse tipo de análise de segurança. A minha dúvida era se, para eu assinar um documento, enviar um contrato ou alguma coisa, por exemplo, eu poderia utilizar essa plataforma com esse nível de segurança de criptografia, ou se somente com o certificado digital que seria aceito, no caso, quando a gente for tratar, por exemplo, de assuntos diretamente com a JUSEB. Com a JUSEB precisa da assinatura digital mesmo, do tokenzinho. Se eu não me engano, é o A1 e o A3 que estão sendo aceitos dos títulos, né? Aquele certificado que a gente tem como advogado serve, e tem o outro certificado que contador pode adquirir. Mas, assim, é feita essa assinatura digital, esse protocolo, esse procedimento no site da Junta Comercial, através do requerimento eletrônico, mas precisa ter, sim, o certificadozinho, assinatura digital. Acredito que essas outras plataformas não consigam. Entendi. Então, no caso, se a gente for precisar fazer todo esse processo digital junto com a JUSEB, a gente utiliza o nosso certificado pessoa física, no caso. E precisa ser, foi bom você tocar nesse assunto, precisa ser certificado de pessoa física, pessoa jurídica não serve, tá? Uhum. Entendi. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Luiz. Rodrigo tem aqui também um questionamento, estou pedindo para ele falar aí, né? Vamos ver se ele abre o microfone. Oi, Marcelo, tudo bom? E aí, Rodrigo? Olá, Valeu. tudo bem? Estou aqui a paisana hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para a Daniele. Eu queria saber em relação àquele prazo do artigo 36 da Lei 8.934, que é aquele prazo de 30 dias em que o arquivamento retroage. Se esse prazo está suspenso. Pronto. Esse prazo aí teve uma medida provisória recente agora, né? Falando sobre essa questão. Se eu não me engano, é a 931. Não vou dar certeza do número da medida provisória, mas foi recente desse mês agora. E ele diz que os prazos estão suspensos até que haja o restabelecimento do funcionamento presencial das juntas comerciais. Então, assim, ele vai passar a correr, né, quando voltar ao atendimento presencial. Por enquanto está suspenso esses 30 dias, decorrente da medida provisória mesmo. Perfeito, é 931 mesmo. Pronto, muito obrigada. Beleza. Nada, valeu, Daniele. Nada. A outra já está clara, Rodrigo? Você falou As outras já foram respondidas na fala dela, já está tranquilo. Beleza. Bem, terminamos nossa série de perguntas, nossos esclarecimentos. Queria deixar aí se vocês têm algo mais a colocar aí que seja para esclarecer, mas antes eu queria dizer assim, a gente tem nossos contatos aí do IBEF, né, do Instituto. A gente está aí com um canal no YouTube, que a gente vai disponibilizar a gravação desse bate-papo de hoje, né, que foi transmitido aí no Instagram também. E está aí nossos contatos, e aí eu queria primeiro assim, agradecer a presença de todos, agradecer a disponibilidade de Núbia, né, e de Daniele. Também agradeço imensamente a Junta Comercial de nos dar essa oportunidade de canal aí para as duas, para a gente esclarecer, né? Algumas coisas eu acho que precisam realmente de informação. Eu não falei antes, mas a gente está numa situação de crise que mostra a interdependência que a gente está, né? Então, hoje, o que aconteceu na China gera um reflexo em todo o planeta, né? Então, o nosso papel hoje de informação, acho que é muito importante a gente disseminar conteúdo, informação e o máximo possível que a gente possa contribuir, porque assim, não adianta a gente só pensar em tirar, porque a gente a gente vê que a gente tem que doar também a nossa parte, né? Então, assim, agradeço em nome do IBEF a presença, a participação de todos e queria só chamar a atenção primeiro que a gente vai ter, no sábado nós vamos falar sobre uma situação delicada que são os hospitais, né? A gente vai estar com o presidente aí da Associação dos Hospitais da Bahia, também com uma live às 3 horas da tarde,
perdão, 2 horas da tarde no sábado, e no mesmo sentimento de intuito de informação, né? Como está a situação, que hora procurar, o que deve ou não, né? Isso aí. E aí, diga aí, Núbia, o que você traz aí? O que você pode colocar as suas palavras finais aí para a gente encerrar? Queria agradecer, muito obrigada pelo convite, mais uma vez obrigada pela participação de todos. Queria colocar que, como toda a sociedade, os cartórios se modernizaram, estão se modernizando também, e que a população pode contar com os cartórios, que estamos sim funcionando e procuramos prestar o serviço da forma o melhor possível, né? Para que todos possamos enfrentar esse momento, que é um momento complicadíssimo, e que a gente sabe que vamos tentar atravessar isso sem grandes perdas, sem grandes danos, ou sem maiores danos e maiores perdas que já são inevitáveis do momento, tanto a questão humana quanto econômica, e que as pessoas fiquem em casa, respeitem o isolamento, para que isso passe logo. Beleza. E Daniele? É isso mesmo. Acho que o intuito maior que a gente quis aqui até colaborar hoje é poder informar mais, né, a população sobre essa nova possibilidade de acesso ao serviço das juntas comerciais, da Junta Comercial da Bahia em especial, porque assim tinha muita gente com dúvida, ainda tem muita gente com dúvida, o que é que eu posso fazer com minha empresa, como é que eu vou abrir, como é que eu vou alterar, e não tem ainda um conhecimento sobre esses novos atos. Então, eu peço que todo mundo contribua nesse aspecto, né, que divulgue realmente essa possibilidade de continuidade desse serviço público que é tão essencial na vida dos cidadãos. E eu acho que a gente tende a cada dia mais transformar nosso mundo em um mundo mais digital. É isso que a gente já vem fazendo na Junta Comercial e a gente está vivenciando nesse período. Mas eu espero que muito em breve a gente possa voltar realmente a ter esse contato mais físico, né, que tanto faz falta para todo mundo. Até lá, acompanhe as redes sociais da JUSEB, do site da JUSEB, pode me seguir também aí, meu contato está disponível aí no Instagram, que eu também trato sobre essa parte de registro empresarial por lá, e para mim foi um prazer contribuir e esclarecer, ainda que minimamente, essas questões. A Junta Comercial, eu vou agradecer em nome da Junta Comercial pelo convite e estamos à disposição. Muito obrigada a todo mundo. Beleza, obrigado. Deixa eu só colocar aqui que tem um convidado que mandou aqui para a Núbia. Como devo proceder o usuário para solicitar ou ter acesso aos atos e serviços digitais que o cartório está oferecendo? Eu acho que o contato está aí, né? O seu e-mail, Isso. né? Só uma ressalva. O Instagram tá faltando no perfil, no usuário, está faltando SSA. É Cartório Barbosa SSA. De Salvador. Pode entrar no nosso Instagram, no site, e pode entrar em contato. Esse é meu e-mail que a gente orienta. Tá bom? Certo. Ótimo. Beleza. Ok, então, obrigado mais uma vez. Obrigada. Vamos lá. Depois eu mando o link aí para vocês, tá? Ok. Tchau, gente. Obrigado aí. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, viu? Uma boa tarde.